empolgadíssimos, com toda a energia. Então, aos 17 alunos presentes na aula de hoje, né, nós finalizamos uma etapa, onde as atividades foram parcialmente realizadas, né? Alguns alunos não estão acompanhando a aula, lógico, logo não estão realizando as atividades e ficaram sem a nota, né? Dei um prazo a mais para vocês, para alguns alunos que não tinham enviado semana passada, e as notas já foram lançadas. Espero que aqueles que fizeram tenham ficado satisfeitos com o resultado alcançado. A segunda tabela, eu percebi que muitos alunos ficaram meio confusos com a reação de neutralização, e eu fiquei também um pouco preocupada, né? Porque uma reação de neutralização, balanceamento e a formação dessa reação já era algo que vocês já deveriam estar sabendo, nem que seja simples. E aí alguns alunos colocaram uma reação que não eram dos ácidos e das bases pesquisadas por vocês na tabela 1. Foram 2 tabelas. Então, acabei aceitando o que vocês colocaram lá, porque muitos alunos não entenderam a proposta. Então, meus caros amigos e amigas, eu queria pedir que vocês participassem mais, principalmente nas dúvidas. Não deixe as dúvidas para um dia antes da entrega do trabalho. Ah, professora, não entendi. Porque aí dificulta mais, né? Para eu explicar pelo chat é mais ruim. E um dia antes da entrega fica muito mais difícil. Combinado? Eu sei que tem alguns alunos aqui que realmente participam, fazem. Alguns alunos entram na aula e não sabem o que está acontecendo, fazem Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu sei quem são esses alunos que não estão acompanhando a proposta da disciplina. Infelizmente, né? Infelizmente. Em relação à nota, alguma dúvida, algum questionamento? Está todo mundo tranquilo? Todo mundo... Os meus 2 trabalhos que a senhora devolveu vieram sem a nota. Vieram como se a senhora não tivesse corrigido. Certo, então deixa eu só anotar seu nome aqui, Ana Luísa Monteiro Bezerra, né? Isso. Mais alguém? O arquivo está lá, né, Ana Luísa? Tá, ele foi entregue como se fosse uma devolutiva, só que na hora que eu clico não aparece nenhuma pontuação. Certo. Então, mais alguém com uma situação parecida com a Ana Luísa? Ótimo. Então, só a Ana Luísa que deu este problema. Ana Luísa, o boletim já saiu não, né? Então, você não tem nem como saber se tá... Mas eu vou averiguar isso aqui. Ok? Na verdade, é por causa que tem uma opção, por causa que a nota, pelo que eu estou vendo aqui na atividade retornada, tá tipo bem aqui na parte dos comentários e não da resolução. Isso. Sempre eu respondo na parte dos comentários. Viu, Ana Luísa? Mas eu vou também olhar. Benedito, era para recebermos somente 2 devolutivas? Na verdade, vocês receberam 3. Uma que não teve pontuação e 2 que teve pontuação. Certo, Benedito? A primeira não teve. E teve a devolutiva do questionário. Ainda não tiveram a devolutiva do questionário. Mas eu vou responder aqui e depois eu coloco a planilha. Isso, só são 2 com pontuação. Eu acho que eu já respondi uma anterior, que foi a primeira, no primeiro dia de aula. Então, tem gente que todos receberam 3. Para a nota foram 2 e a outra não teve nota. E as questões que vocês fizeram foram 10 questões na nossa última aula, onde cada questão teve um valor de 0,05 e foi pelo Socrative, né? Como eu falei, alguns alunos não colocaram o nome, então, e colocaram alguns nomes que realmente não tem na minha planilha, na minha relação de alunos, então ficou inviável de eu saber quem era, certo? Eu vou colocar a planilha aqui para vocês acompanharem a nota de vocês. Mas essa última etapa só teve um valor de meio ponto.
ok? E agora, queridos senhores e senhoritas, nós vamos iniciar a nossa próxima etapa. Essa última etapa, ela é uma continuação do conteúdo que nós concluímos na terceira etapa, que são funções inorgânicas, ácidos, bases, óxidos e sais, que inclusive vocês estão tendo a oportunidade de ter esse conteúdo também pela manhã com o Astrogildo. Algum momento, eu dou uma adiantada em relação a alguns conceitos, o que isso não impede, porque a minha disciplina, a parte de laboratório, ela me permite eu avançar um pouco mais do que os professores de sala de aula, eles têm um cronograma diferente. No nosso, não. Alguns alunos, a professora está 1000 anos à frente da sala de aula, mas percebam que as minhas etapas avaliativas, elas requerem uma construção do conhecimento, uma construção do conceito. Então, algumas coisas eu avancei, porque isso me dá a liberdade de retomar o que vocês já viram no 8º, no 9º ano, que seria uma base, e aí, na parte de laboratório, eu posso aprofundar um pouquinho mais, né? Entendido? Que isso é bom para vocês, não é ruim, até porque laboratório, vocês são os protagonistas, são vocês que fazem, em alguns momentos eu entro com alguma informação e alguma orientação conceitual. Então, para dar continuidade à nossa proposta pedagógica, nessa etapa, nós vamos trabalhar com um grupo de discussão, que são os GD. Esses GDs serão trabalhados em função do conteúdo de funções inorgânicas, principalmente a teoria ácido e base de Arrhenius, que foi o que eu mais falei, foi a teoria ácido e base de Arrhenius. Vimos rapidamente a teoria ácido e base de Brostolori. Não falei da teoria de Lewis, certo? Tem outras teorias aí, né, nós vamos ter um momento para conversarmos um pouquinho mais sobre essas teorias, que é justamente nesses GDs. Eu vou disponibilizar aqui uma orientação para vocês, que eu também vou colocar na minha pasta de hoje, e vou orientar vocês como vai ser essa etapa. Essa etapa é mais longa, então começa hoje, vai finalizar ela no dia 17 de novembro. Então, vai depender muito da participação de vocês. Quando eu estiver explicando como vai ser, se você não tiver dúvida, pode falar. Como eu vou ficar sem ver o chat, alguém, por favor, se tiver alguma pergunta interessante e importante no chat, quem tem microfone, por favor, poderia ler para mim. Combinado? No final, se tivermos um tempinho, eu estou com as questões aqui do Socrativo que vocês fizeram para a gente conversar um pouco quais foram as dúvidas maiores de vocês, porque foram questões simples, básicas, para aplicação dos conceitos de funções inorgânicas e teorias ácidos e bases. Ok? Vamos lá. Vámonos. Então, vamos lá. O nosso grupo de discussão esta metodologia é chamada como GD. Gente, eu gravei, eu cliquei para gravar. Alguém me informa aí? Agora eu não lembro. Clicou. Obrigada. Então, o objetivo desta metodologia é promover a participação, principalmente de vocês, no processo de aprendizagem. Percebam que isso é algo que eu tenho buscado desde o início do ano. E os alunos, eles vão ser motivados a rever, testar, perguntar e discutir sobre o assunto ministrado em sala de aula. O assunto é funções inorgânicas e teorias ácidas e bases. Então, vocês vão testar, fazer perguntas e iremos discutir sobre os questionamentos que vocês vão expor ao decorrer das nossas aulas, a partir da próxima quarta-feira. Essa metodologia é chamada de GD, que são grupo de discussão, ok? Vamos seguir as seguintes etapas. Primeira etapa é a leitura dos artigos. Eu vou disponibilizar para vocês 4 artigos. Vocês não vão ler os 4 artigos. Eu vou dividir os grupos e cada grupo vai ter um artigo para ler, certo?
Já já eu vou orientar vocês como vai ser isso. Nós teremos 4 artigos. Desses 4 artigos, você vai ler um único artigo, ok? Então, teremos a primeira etapa, a leitura do artigo. Depois, a partir deste artigo, vocês irão elaborar uma única questão. Essa questão será uma questão por grupo, ok? Então, eu vou dividir os grupos, cada grupo vai receber um artigo e, após a leitura, este grupo vai elaborar uma única questão. Lembro que nos seminários, cada grupo elaborou 2 questões, foram 3, né? Não recordo. Então, vocês vão elaborar uma única questão. Isso aqui foi no ano passado. E depois de elaborar a questão, vocês vão fazer um resumo deste artigo que vocês fizeram a leitura. A questão e o resumo serão propostas de grupo. Em seguida, nós iremos para a discussão entre os grupos. É neste momento aqui que eu irei avaliar individualmente cada um de vocês. Por quê? Na discussão, ela vai ser livre, contanto que no momento eu vou orientar e vou convocar algum grupo no momento da discussão. Então, a pessoa que estiver segura do conteúdo, tiver feito a leitura, se tiver participado da elaboração das questões da questão e do resumo, ela irá estar com o conteúdo na ponta da língua e irá participar, ok? Então, a discussão vai ser em grupo, mas a avaliação é individual. E, por último, a etapa é a participação ou frequência em todos os GDs, ok? Alguma dúvida em relação a essas etapas? No question? Tia. Um por vez. Vai ser você que vai dividir o grupo, né? Eu vou já falar para vocês como vai ser, certo? Okay. Mais alguma outra pergunta em relação às etapas? Nenhum. Pronto, então vamos lá. Para a pontuação. Nosso resumo, que vai ser um resumo por grupo, vai ter um valor de 0,5 ponto. A questão que vocês vão fazer, que o grupo vai fazer, ela não vai ter pontuação, certo? O que vai ser avaliado? As questões respondidas por aluno. Cada aluno vai escolher na nossa quantidade de questões que cada grupo vai fazer, o aluno vai escolher 3 questões e dessas 3 questões ele vai responder e mandar a resposta. Cada questão vai ter um valor de 0,75 pontos. Observação: se eu perceber que muitos alunos estão respondendo as mesmas questões e as respostas são iguais, essas questões não serão validadas. Entendido? Então, cada questão vai valer 0,25, um total. As questões respondidas por cada aluno, que são 3, vai valer um total de 0,75. A discussão entre os grupos vai ter um valor de 0,5 ponto. Entendido? E a frequência vai ter um valor total de 0,25 pontos. Ou seja, se você participar de 50% dos GDs, você já tem aí 0,25 pontos. Entendido? Tia. Oi. As questões, você pode responder elas no chat? Não, eu vou colocar no Forms. Na plataforma. Você vai enviar o arquivozinho com suas respostas, entendeu? Certo? Tem outra pergunta aqui no chat que a pessoa perguntou como vai funcionar a discussão entre os grupos. Eu vou orientar. Cada grupo vai receber um artigo, certo? Na verdade, são 4 artigos. Esses 4 artigos vão ser divididos entre os grupos. A partir do momento que vocês fizeram a leitura, todo o questionamento, eu vou estar favorecendo nós aprofundarmos o conteúdo do artigo. Só que, em alguns momentos, eu vou fazer alguns sorteios para responder determinado questionamento. Se eu sortear, por exemplo, o grupo 1 para o questionamento inicial da discussão do artigo, no grupo 1 fica livre para qualquer aluno participar, responder, certo? Entendido?
Não será apenas um. A não ser que a pessoa tenha algum problema muito sério, aí entra em contato comigo. E eu vejo essa possibilidade, porque essa daqui é individual. Consegui responder? Antes das datas, nós vamos para os grupos. Posso passar para os grupos? Pode. Ó, nós fizemos uma atividade semestre passado, onde vocês já formaram os grupos. Esses grupos eu vou mantê-los, certo? Só que temos alguns alunos que não estão aqui nesses grupos. No total, são 27 grupos, ó. Essa planilha aqui vocês já tiveram acesso, mas eu vou colocar de novo. Esses alunos que não estão nestes grupos vão escolher um grupo para ficar. Mas, professora, o grupo do William, que é o G1, não está diferente a coloração do grupo da Maria Isis, que está em vermelho. O que isso significa? Que no grupo da Maria Isis não pode entrar mais ninguém, certo? Então, se você não está em nenhum dos grupos, eu vou colocar essa planilha e você vai me informar qual é o grupo que você vai entrar, ok? Não, nenhum desses grupos que estão em vermelho não pode entrar mais ninguém, porque já extrapolou a quantidade de alunos por grupo. Vocês que faltaram e que não estão em grupo, vão entrar em um desses grupos que não estão em vermelho, ok? O grupo do Lucas Vilarinho e o grupo do Samuel, por favor, me enviar a lista, porque eu não achei. Eu não sei o que foi que aconteceu com esses dois grupos, que eu não achei a lista dos participantes desse grupo. Então, o grupo 17, por favor, Lucas Vilarinho, que foi o redator, e o Samuel Victor, entre em contato comigo pelo chat, para eu ter acesso ao nome dos componentes deste grupo, do grupo 17 e do grupo 24. Os demais grupos entenderam, né? Por exemplo, o grupo 26 é o grupo da Bianca Sampaio Cavalcante, que é composto pela Ana, esqueci de tirar o nome da Bianca, Isabela, Luana, Maria e Zeli Victor, né? Zeli. Então, esse grupo já está ok. Então, já está formado, vai trabalhar junto novamente. Entenderam? Entenderam? Entenderam a divisão de grupos? Entendi. Pronto. Aí, não esqueçam que a questão e o resumo será enviado um por grupo. Como vocês vão fazer? Da mesma forma. A Maria Isis, que é a redatora, o William, que é praticamente o coordenador, são essas pessoas que vão me enviar pelo chat. Combinado? Vai enviar o arquivozinho pelo chat, para eu não receber um chat de todo mundo, uma mensagem de todo mundo. Então, o William vai ficar responsável de enviar o resumo e a questão do grupo dele. A Maria Isis vai ficar responsável de enviar o resumo e a questão do grupo dela. A Amanda vai fazer a mesma coisa. A Ana Luísa, a mesma coisa. Nisso, eu quero receber 27 resumos e 27 questões. Entendido? Vamos para a data? Sim. Vamos para as datas. Então, datas de 8 a 21 será destinada a um período para realizar a etapa da leitura do artigo, da elaboração do resumo e da questão. Então, professora, nós teremos praticamente quase 2 semanas. Isso, quase 2 semanas para fazer a leitura, elaborar o resumo e elaborar uma questão. Oi. Professora, é 17/11 ou 17/10? 17/11 mesmo. São 27 Certo. grupos. Realmente, tudo bem. É porque são 27 grupos, viu? São muitos grupos. Então, leitura, elaboração do resumo e da questão, entregar até o dia 21. Próxima semana, na quarta-feira, eu vou ficar disponível no chat para dúvidas. Ok?
Então, vocês terão essa duas semanas aí para elaborar a questão, elaborar o resumo e enviar até às 23h59 do dia 21 o seu resumo e a sua questão pelo chat. Entendido? A cada hora em atraso, vocês perderão 1/10. Porque eu não vou receber, né? E lá no chat informa o horário que eu recebi o arquivo de vocês. Dúvida? Por exemplo, o grupo da Maria Isis fez o resumo, fez a questão dia 17, ou melhor, dia 14. Dia 15 eu vou estar no chat para correção e orientação. Ficaram com uma dúvida? Só mandar mensagem para mim no horário da aula, no chat, ou então marcar uma reunião lá pelo chat, e eu oriento vocês, uma possível recorreção, para vocês refazerem, não está muito bom. Entendido? Quem vai corrigir o resumo não vai ser eu, vai ser alguns professores que eu vou convidar para fazer a correção deste resumo. Então, por isso que eu posso ajudar vocês de alguma forma, orientando, não ficou bom, refaz essa parte, refaz a introdução, acrescenta mais informação. Entenderam? Por isso que tem a aula do dia 15 para dúvida. Entrega do envio do resumo da questão, dia 29. Dia 22, nós vamos começar os GDs. O artigo será sorteado... O artigo será sorteado antes da aula. Com isso, todos os grupos, faltam S, devem estar preparados para as discussões. Todas as aulas eu farei a discussão antes da aula, para que todos os grupos possam... Todas as aulas não, em relação a 3 aulas eu vou fazer esse sorteio, para que os grupos já fiquem logo preparados e não tenha aquela história de deixar para preparar no último dia. Até porque vocês já devem, até a data do dia 22, é para vocês já terem lido, porque vocês elaboraram o resumo e elaboraram a questão. Então, dia 22 já está todo mundo com o conteúdo do artigo na ponta da língua, certo? Então, nós teremos a apresentação. Apresentação não, as discussões, os GD serão realizados no dia 22, dia 29, dia 6, dia 13, dia 20, dia 27, dia 3, dia 10 e dia 17, encerrando no dia 17 as discussões. Não tá legal? Alguma dúvida, alguma sugestão? Falem agora ou calem-se até o dia 17, porque até se aceitarem tudo hoje, não vai ser nada alterado. Nosso cronograma ficará dessa forma mesmo. Entenderam? Entendi. E vou aceitar ficar calado. Tia, Oi. a senhora vai disponibilizar esse material de orientação logo? Vou sim. Os artigos serão esses 4. Funções da química inorgânica, teorias ácido e base do século XX, discutindo o contexto das definições ácido e base, e estudo de ácido e base, o desenvolvimento de um experimento sobre a força dos ácidos. Então, são 4 artigos que eu vou sortear agora. Entendido? Vamos lá? Então, vamos lá. Professora, tem algumas dúvidas no chat. Tem o quê? Algumas dúvidas no chat. Pois, Júlia, leia aí para mim, por favor. Eu vou fechar aqui e voltar para lá. Ficar melhor para eu ler. Disponibilizar. Essa discussão vai poder ter alguns participantes que discutam no chat ou tem que ser por voz? Tem que ser por voz, Maísa. A discussão entre os grupos, eu vou sortear o grupo. Antes de sortear, eu vou fazer o questionamento, né, sobre algumas informações que tem no artigo. Eu faço questionamento, sorteio o grupo, e uma pessoa do grupo que se sentir à vontade
vai falar e vou liberar dois momentos para duas pessoas de outros grupos confirmarem ou negarem a informação, certo? Quem vai orientar a discussão não será eu, a professora Laíris. Então, no dia vai ser distribuição dos artigos, sorteio Não, dos eu artigos vou e dos grupos. sortear hoje. Vou sortear hoje os artigos. Ah, tá. Porque você já tem que começar a leitura. Tipo, Júlia, dos 4 artigos, o seu grupo ficou com o artigo 2. Então, você vai ler só o artigo 2. Você e mais seu grupo e mais 2 grupos vão ler o artigo 2. Aí, eu vou sortear, no dia da aula, eu vou sortear qual vai ser o artigo que vamos começar a discutir. Se tiver começado pelo artigo 2, então isso quer dizer que seu grupo vai participar daquela discussão. Quem não ficou com o artigo 2 não vai participar da discussão, vai só participar como ouvinte para responder as questões. Certo? Dúvida, Júlia? Então, quem está no chat não pode discutir. Então, arrume uma forma de arranjar o microfone. Disponibilize o material, vou disponibilizar. Certo? Não esquecendo que tem 2 grupos lá que não tem os participantes, por favor, me envie. E quem não está em grupo, vai olhar lá o que não está em vermelho, vai escolher um grupo para você participar. A duração máxima dessa discussão para cada grupo, dependendo do questionamento, eu vou estipular. Se eu colocar uma proposta, né, de uma pergunta que eu perceba que dá uma discussão boa, eu vou estipular de até 5 minutos. Entendeu, Maísa? Dependendo da questão. Antes também eu vou informar. 2 minutos para a discussão, 5 minutos para a discussão, porque tem questão que vocês vão perceber após a leitura do artigo que vocês já viram em sala de aula que não vai ser tão demorada, não. Ok? Vamos para... Professor, a senhora vai disponibilizar esse arquivo aí e ele explica o que é que vai acontecer em cada uma das partes do trabalho, né? Tanto a parte do resumo, quanto a parte da discussão, tá tudo explicadinho direitinho. Tá, do jeito que eu mostrei aqui para vocês, eu vou colocar lá. Entendeu, Eduarda? Certo? Sim, entendi, tá certo. Pronto, agora nós vamos para o sorteio dos artigos. Lembram que eu separei vocês lá no primeiro semestre em 27 grupos para apresentar uma proposta de uma hipótese daqueles experimentos feitos pelo PET? Foram 27 grupos. Certo, Pedro? 27 grupos. Eu vou colocar de 1 a 27. Vão ser 4 grupos para um dos artigos, certo? E os demais artigos só vão ser 3 grupos. Acho que dá. No total aí dá 27. Então, são 4 artigos. 3, 6, isso. 9 vezes 3, 27, né? Isso, acho que eu fiz as contas certinhas. Então, vou sortear o grupo agora. Eu vou mostrar aqui o sorteio do número. Eu vou botar de 1 a 27. Os 4 primeiros números sorteados ficará com o artigo 1. O artigo 1 é funções da química inorgânica. Funções da química inorgânica funcionam. O artigo 2, teorias ácido-base do século XX. Artigo 3, discutindo o contexto das definições ácido e base. E o artigo 4, fica estudo de ácido e base, desenvolvimento de experimentos sobre a força. Eu queria um aluno para me ajudar neste momento. São 4 artigos, Emily. Certo, Emily? 4 artigos. Eu queria um aluno para me ajudar neste momento, por favor. Queria a colaboração de um dos meus alunos maravilhosos, aqueles que mais participam, que gostam. Colaboração no que, tia? É o seguinte, eu vou pedir, você vai me ajudar? Pode ser. Eu vou botar assim, você coloca artigo 1 e você vai colocar aí, anotar em algum papel, depois tira a foto e me manda.
quais são os grupos que vão ser sorteados para o artigo 1, certo? Ok. Combinado? Então, só vai ser 3 grupos, né? Não, Emily. Vamos imaginar. Para o artigo 1, nós vamos ter aí 4 grupos. Vamos supor, 9 grupos. Isso, 7, 7, 7, 6. Seria mais ou menos isso, essa divisão. 7, 7, 7, 6. Não, mas são, minha gente, são quantos dias de aula? Espera aí. Isso, são 7, 7, 7, 6. Aí, aulas são 9 aulas. São 9 aulas, e aí eu vou distribuir esses grupos em dias diferentes. Viu, Emily? É porque eu estou confundindo os dias e os artigos. São 9 dias e 4 grupos. Acabei de mostrar a divisão, William, da pontuação. Eu vou colocar um arquivo. Se você entrou agora, depois você acompanha lá no finalzinho, viu? Eu vou colocar um arquivo para você acompanhar a pontuação. Vamos lá. Outra coisa, se a Emily foi sorteada para o artigo 1, a Emily não vai responder questões elaboradas do artigo 1. Ela vai responder uma questão do artigo 2, outra do artigo 3 e a outra do artigo 4. No total, 3 questões. Ela vai escolher uma de cada artigo para responder e me enviar. Essa informação que eu tinha esquecido. Então, vamos lá. Quem é que ficou mesmo em me ajudar? Beatriz. Beatriz. Beatriz Sequef? Isso. E professora, essas 3 questões que a gente vai responder dos outros 3 artigos, vai ser ao vivo ou vai ser... Não, você vai escolher, eu vou colocar a lista de questões referente ao artigo 1 que os alunos, os grupos vão elaborar. Você vai olhar para aquela lista referente ao artigo que você não leu, mas você participou como ouvinte da discussão, vai responder e me enviar a resposta. Entendeu? Não é para falar, não. Essa parte individual é por todo o grupo? É individual. As questões serão individuais. São 3 questões para cada grupo, ou para cada aluno. Uma questão em grupo, elaborada por grupo. Entendeu, Eduarda? Não, Sim, as questões... Entendi. Emily, ai, minha gente, as questões não estão no artigo. O grupo vai elaborar uma questão. Por exemplo, Emily, que eu já falei, né? O seu grupo foi sorteado para o artigo 1. Então, o seu grupo vai elaborar uma questão e vai me enviar. Eu pego todas as questões elaboradas do artigo 1 e vou disponibilizar. Aqueles alunos que não ficaram com o artigo 1 para discussão, vão lá na lista do artigo 1, vão escolher uma questão do artigo 1, vão responder e me enviar. Só que se você ficou com o artigo 1 para ler e discutir, isso quer dizer que teve 3 artigos que você não leu, mas você participou da discussão como ouvinte. Então, desses 3 artigos, você vai escolher uma questão elaborada de cada e vai responder e me enviar. Então, são 3 questões que você vai escolher. Entendeu? O grupo vai elaborar uma questão e responder 3 questões de cada artigo. Não, uma questão de cada artigo. Viu, Júlia? Se é uma questão de cada artigo, seriam 3 questões. Uma questão por artigo. Ficou compreensível, minha gente? Então, a data da entrega dessas questões individuais, ela vai ser bem mais para trás, né? Porque eu nem coloquei lá no meu cronograma, viu?
Vou ver tia. até que data eu posso receber, porque eu tenho que enviar a nota de vocês. Maria Clara, vai valer quantos pontos? Cada etapa já está discriminada a pontuação no arquivozinho que eu vou colocar, certo? Na parte da questão, sim. Na da questão, são 3 questões para cada aluno, dos outros artigos, sem ser do seu próprio grupo. Isso. Então, dependendo do número de pessoas do grupo, serão mais questões. É isso, se você estiver entendido. Não, mas cada um vai enviar o seu. Isso aí é individual, viu, Beatriz? É individual. Por exemplo, você é do grupo G2. São 5 pessoas no grupo G2. Nessa parte das questões, cada um vai pesquisar na lista qual a questão que quer responder de cada artigo. Então, isso aí é individual. Ah, tá. A quantidade de questões? Não, mas não se preocupe não, vai ter muitas questões. Viu? Ó, só para o artigo 1 são 7 grupos. E aí, dessas 7, você vai escolher uma. Isso, a resposta é individual, não é em grupo. A elaboração de uma única questão é que será em grupo. O resumo será em grupo. Entendido? Vamos lá, para o sorteio. É a Beatriz que iria me ajudar, que vai me ajudar. Vamos para o sorteio. Só pegar aqui meu calendário. Ó, vou disponibilizar aqui os números sorteados e a Beatriz vai anotando os números aí para mim. Por favor, Beatriz. Ó, sorteado será um número, né? Vai do 1 ao 27, porque são 27 grupos. Depois eu vou disponibilizar para vocês. Aqui será o GD. Beatriz, artigo 1. Anote aí quais são os grupos sorteados para o artigo 1. Seis, 2, 22. Vou separar em trios. Ainda artigo 1. 1. Tá anotando, Beatriz? Sim. 14, 27. Ainda para o artigo 1. 8, 18, 5. Ok? Agora nós vamos para os grupos sorteados para o artigo 2. Vixe, 27 não já foi? Já. Professora, você tem certeza que são 9 grupos pro artigo 1? Eu botei 9, foi? São 7. Foi. Ai, pô, deixa eu O voltar aqui 18 e o no. 5 foram os 2 últimos grupos. Vou começar de novo, espera aí. Eu espero que dê certo. Coloca em outro site, tia, porque esse site aí tá repetindo os números. Qual é o outro? Será que esse aqui melhora? Deixa eu ver se aqui. Vamos lá. Geralmente tem a opção assim, você 27. deseja que repita os números. Ó, é 72, 27, vamos lá. Vamos ver, começa de novo, viu, Beatriz? 2, 22, já repetiu 22. 4, 2, 22, 4,
11. Já foram quantos? 1, Agora foram 5. 5, né? 26. Foram 6. 9. Pronto. Pronto? Foram 6? 15. Foram 7 com 9, aí já fechou o artigo 1. Artigo 1, né? Deixa eu só somar aqui 9, 6, 6, 6. Não vai ficar mesmo, são 9. Para o artigo 1 são 9. Não, tá, espera aí. 7, 7. Ah, não, são 7, desculpa. Aí o 15, Beatriz, é o primeiro do artigo 2, né? Isso. Vamos lá, artigo 2, 15. Artigo 6. Ops, artigo 2, 6. Artigo 2, 10. Artigo 3, 21. Artigo... É artigo 3, Oh, não, tia, artigo 2. Meu Deus do céu, viu que eu preciso de ajuda? Agora é 20. Já foram quantos números, Beatriz? 5. Falta só 2. 2. Isso. 24. 14. Encerrou o artigo 2, né? Isso. Agora nós vamos para o artigo 3. 9. O 9 já saiu no artigo 1. Certo. Então, 24 também, né? Acabou de sair. Ah, certo. Vamos lá, 24. Não, o 24 acabou de sair no artigo 2. Certo. 19. Esse pode ser. Pronto. 16. Ok também. 16 repetido. 11. Saiu no artigo 1. Ai, meu Deus, não dá tempo de eu ir atrás de outro site, não. 22. Já Saiu saiu? no 1 também. 9. Saiu também já. My God. 1. Já saiu também. Ele tá repetindo. 16. E Não acabou de acredito. sair. Minha Nossa Senhora. 4. Já saiu também. Meu Deus do céu, isso tá com problema com a minha pessoa. 15. Já saiu também. Ele tá repetindo a série, eu acho. 17. Agora foi. Ave Maria, Nossa Senhora. Primeiro do artigo 3, foi? Não, tinha o 6. terceiro do artigo. É o terceiro do artigo 3, meu Deus. Ah, e o 6? Já saiu. Já saiu. Vamos lá, Beatriz, eu tenho só até 5 e 10. Acabou de sair. 17. Saiu ainda agora, tia. Estão manipulando o meu sorteio. 19. Já saiu também. Meu Deus do céu. 8. 8, eu tenho certeza que não saiu. Saiu não. Ai, graças a Deus. 4, né? Falta 7, 3. 6. Já. Não, já saiu. Eu já tô acabando, decorando a série. 17 já foi. 19 já foi também. Já 13. 13 não saiu. 3 não saiu. Depois coloca aí, 13. 9 já saiu. Já. Falta só mais 2. O 9 já saiu? Já saiu. Eu tô dizendo que falta só mais 2 números pro artigo 3. E o restante é o artigo 22, 10. Já saiu. 10 também? Sim. Vamos conseguir vencer. Um também já saiu. Sim. Vamos vencer. 16. Já saiu. Meu Deus do céu. Só mais 2. 18. Foi, agora foi. 18. Só falta um, Beatriz. Porque o restante é os que ficaram com o artigo 4, né? Acabou, Beatriz? Não, falta um ainda pra esse 22 grupo. já foi? Já. 1 já foi.
21, Já. 13 já. 11. Já também. Por que eu não fui para os papeizinhos, né? Tecnologia não dá certo. 9. Já também já foi. Se eu tivesse cortado os papeizinhos, já tinha concluído isso aqui. 6. Já foi. Só falta 1. 25. Não saiu. Não saiu. Pronto, então fechou. 7, né, Beatriz? Fechou 7 em cada, o último O ficou com restante 6. ficou com 6. Pronto, Beatriz, você vai me mandar a foto lá no meu chat dessa série aí. Eu vou organizar e colocar para vocês. Eu vou só organizar direito aqui o artigo 4 com os números restantes e limando. Tá bom. Alguma dúvida? Ai, depende de quem usa, quer dizer Eu que achei não é esse Benedito. jogo um pouco manipulado, não foi muito interessante, não. Alguém estava. Foi muito estranho isso aí. Depende de quem usa, né? Então, provavelmente, eu que estava com problemas, eu que estou com problemas. Entenderam? Então, a Beatriz, a minha colaboradora, que vai ganhar 10 pontos porque me ajudou. Imagina, Beatriz. Vai enviar e eu vou colocar a divisão dos grupos. Você vai olhar seu grupo e vai ver qual é o seu artigo. Primeira coisa, faz a leitura do artigo, reúne o grupo para elaborar o resumo. Tem as orientações do resumo também. O resumo é uma única página, certo? E elaborar uma questão e enviar até o dia 21. Dia 15, estarei no chat. Entendido? Tá, agora explica na discussão como é que ela vai ser. Faz aí um resumo rápido para eu lembrar aqui. Eduarda, por exemplo, nós vamos começar com o artigo de ácido e base. Então, eu vou ter algumas questões, eu vou elaborar as minhas questões acerca do artigo. Então, eu vou falar sobre a questão, questionamento, por exemplo. Todas as teorias de ácido e base, elas são aceitas para qualquer tipo de reação. Aí é a pergunta que eu posso fazer. De acordo com o artigo, o que vocês podem, né, apresentar de informações? Aí eu sorteio o grupo. Aí vamos supor que o seu grupo estava lá sorteado para o artigo que eu fiz essa pergunta. Então, eu sorteio, grupo 2. E você era do grupo 2. E você fez a leitura do artigo, participou da produção do resumo e da questão, e você sabe responder. Aí você fala, tia, eu sou do grupo 2 e eu sou do grupo 2, sou Eduarda, e de acordo com a sua pergunta, a resposta é essa. E aí eu vou acrescentar mais informações e vou dar um tempo para discussão. E se tem algumas pessoas de outros grupos, do seu grupo não, que foi sorteado para o artigo que o seu grupo estudou, se tem alguma pessoa contra o resultado, ou resultado não, a sua resposta, ou se tem alguma informação a acrescentar. E aí Professora, a discussão vai ser em torno das questões que eu vou colocar para vocês. Professora, na realidade a gente contou errado. São 28 tecnicamente falando. Porque do 1 a 27, isso. Então ficou, na realidade, 7 para cada. Deu certo. Deu certo? 7 para cada, né? Cada. Ótimo. Então, são 7 grupos para cada artigo. Então, desses 7 grupos que eu vou começar a discutir, as pessoas que fazem parte desse grupo, a partir do momento que eu vou apresentando as questões que vão ser diferentes das que vocês vão me enviar, por isso que vocês vão enviar antes, que é para eu saber até que ponto vocês estão aprofundando na leitura, aí é que eu vou finalizar as minhas orientações para favorecer a discussão, ok? Então só são 4 dias de discussão, né? Cada uma para um artigo? 4 dias de discussão, não, porque as discussões começam o dia 22. Pode ser que a gente repita artigos com 2 dias. 2 dias para o mesmo artigo. Entendeu, Eduardo? Entendi, perfeito.
Acho que vai ter artigo que vai ter que ficar 3 dias. Certo? São quantos dias de discussão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dias de discussão. Vai ter algum... Nesse dia de discussão, pode ocorrer de a pessoa não conseguir responder, tipo, nenhuma das questões. Como é que ela vai ser avaliada? Se ela não conseguir responder nenhuma, porque são muitas pessoas para responder essas questões. Então, às vezes não tem como ela não tem uma oportunidade ou ela não consegue responder. Certo, eu vou criar uma estratégia, viu? Vou criar uma estratégia para essa pessoa participar. Aí, seu artigo trará perguntas a serem respondidas pelo grupo? Não entendi, Júlia. Porque depois do sorteio dos artigos, eu vou sortear aqui os dias, né? Ver como vai ficar, quantos grupos por cada dia. Aí, Eduardo, é que eu vou pensar se vai ficar muito aluno por mesmo dia. Aí eu consigo fazer uma reorganização em relação a isso, para que todo mundo participe. Enviado. Muito obrigada, Beatriz. E tia? Oi. É porque agora eu fiquei em dúvida. Então, além do grupo fazer a pergunta do seu artigo, vai ter que responder perguntas referentes ao artigo que a senhora fez, ou vai ser ao vivo? Ao vivo, não precisa me mandar nada, não. É como se nós estivéssemos conversando. Imagina nós estivéssemos conversando assim, sobre um livro que todo mundo leu. E aí eu começo a falar, tipo, aquela parte daquele livro fala disso. Eu entendi, tipo, a morte lá, o livro da Capitu, que todo mundo conhece, né? Se ela que matou, não foi? O Bentinho? Não, tia, se ela traiu o marido dela. Ela matou não, né? Ela traiu. Eu não li não, eu só vejo que o povo fala. Eu ainda não li ele não. Então, se a Capitu traiu o Bentinho, cada um faz a leitura, não tem uma visão? Então, a partir do artigo também tem algumas informações que você faz uma leitura, você entendeu. Então, eu vou propor questões, vou dizer, de acordo com que a minha compreensão conceitual e a leitura, a abordagem é essa, a abordagem é outra, entendeu? Mas isso é uma conversa tranquila, não tenho vergonha, vai ser maravilhoso, é só conversar. Ei, tia. Oi. Vamos responder as questões dos outros grupos? Marcelo, você vai escolher uma questão dos outros grupos, ou dos outros artigos, viu? Você não vai saber quem foi o grupo que elaborou as questões. Você vai receber um PDF, uma quantidade de questões de cada artigo, e você vai escolher uma por cada artigo, no final você vai responder 3 de cada artigo. Entendeu? Tia, não seria melhor se colocassem 2 alunos para poder participar da discussão do que só um? Não, é o que eu falei, Júlia. Eu vou organizar agora a quantidade de grupos por cada dia e ver se vai ficar muito aluno por cada dia. E se eu tenho um dia a mais. Se eu posso dar aula até o dia 24, porque eu não sei até quando eu tenho que entregar as notas. Eu tenho um calendário, mas aqui eu não vi até quando eu posso enviar a nota. Entendeu? Aí eu vou distribuir. Se ficar muito, aí eu vou conversar com os coordenadores que estão lá para passar a informação para vocês. Marcelo, você respondeu, ou você entendeu? Tem uma carinha de raiva aí, né? Sei lá, uma carinha vermelha. Certo, Júlia? Obrigada pela sugestão em relação a 2 pessoas para discutir por grupo. Eu vou pensar, vai depender da quantidade de grupos por dia e se eu posso dar aula se realmente eu posso até o dia 17, talvez eu só possa até o dia 10, porque vocês já começam as provas ali vocês vão ter um simulado do Enem dia 16, aí em relação a isso eu vou organizar direitinho com o expedito e passar para vocês na próxima semana, combinado? Já que a Beatriz já distribuiu os
me ajudou a distribuir os grupos por artigo. Eu vou pensar essa parte direitinho, Maísa. Ok? Eu preciso que essa parte seja individual. Pode ser que eu faça de outra forma. Eu tenho outra proposta para fazer essa avaliação individual. Certo? Mas o grupo de discussão vai ter. Combinado? Tudo entendido? Entendido. E qualquer coisa, eu estava pensando em marcar um momento à tarde com vocês, para conhecer vocês. Vocês aceitam esse meu convite? O que vocês acham? Não vai ser todos os dias. Eu vou escolher um dia à tarde. Aí eu posso fazer essa avaliação individual. Não fiquem com medo, porque vai ser tranquilo. Lá para o final de outubro, para início de novembro, se vocês aceitarem esse meu convite, aí nós vamos conversando nas próximas aulas. Eu tenho um sonho muito grande de conhecer vocês. A maioria eu já conheço, na verdade, a maioria não, pouquíssimos eu conheço pelo corredor. Encontro no corredor, mas como vocês estão de máscara, não dá para muito associar, porque vocês também não aparecem, né? Para que eu possa conhecê-los. Maísa, seria só uma aula presencial, se possível. Eu vou ver direitinho com a coordenação, mas isso vai depender também da disponibilidade de vocês. Certo? É só um dia, minha gente, não se preocupem, vai ser maravilhoso. À tarde. Ok? Eu queria muito, porque assim, no ano passado, os alunos que estavam com laboratório, eu tive contato, porque a pandemia começou dia 18 de março. Então, eu conheci eles por 2 meses. E esse ano, eu não tive a oportunidade de conhecê-los. Por mais que eu já passei na sala em alguns grupos por uma vez, mas é diferente, certo? Não para fazer perguntas, viu, Júlia? Não para fazer perguntas, mas para finalizar essa atividade, eu faço uma organização dos grupos e depois faço uma última atividade individual, mas não para responder perguntas, não. Eu lhe garanto que vai ser muito legal. Explosão no laboratório, eu vou pensar com mais carinho. Mas, Maísa, eu não posso explodir, porque se eu vou explodir alguma coisa, no outro dia eu vou ser demitida. Como é que eu vou sustentar meus 5 filhos? Eu dependo do emprego para, né? O Felipe, conheci o Felipe no retiro. Se me vem por aí, minha gente, me chamem de Laíris, porque eu sou da idade de vocês, viu, Felipe? Felipe fez assim, tia? Não conheci, né? Conheci o Felipe. A Emily também. Deixa eu ver quem mais que eu conheço. A Isis, conheço a Isis. Aí os demais, acredito que só de vista mesmo. Ok? Foi mesmo. O que aconteceu, minha gente? Que eu passei uma lista gigante para vocês. Que dia? Não lembro. Porque para a turma D, um dia antes de iniciar a quarentena, um professor faltou porque não estava se sentindo bem. Aí a senhora apareceu para substituir ele. Foi mesmo. Era 9º ano, era? Era no ano D. Ah, mas vocês estavam... lembro. Mas eles estavam muito... Não gostaram de mim nesse dia. Eu acho que não. Eles estavam muito querendo ir embora. Pois tchau, gente. Tá boa a conversa. O D, me perdoem, né? Naquele dia tava todo mundo assim, acho que tenso com alguma coisa. Acho que com as próprias notícias da pandemia. Aí tava todo mundo querendo ir embora. Certo? Um beijo, uma boa tarde. Até a próxima semana. Que Deus nos abençoe. Que possamos estar aqui firmes e fortes para realizarmos nossas atividades. E qualquer dúvida, qualquer que seja, é só mandar uma mensagenzinha no chat. E obrigada mais uma vez, Beatriz, pela sua participação e por ter me ajudado aqui. Até mais. Nada. Até.